Ezequiel 34, versículos de 11 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim, profecia de Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. E saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. O capítulo 34 do livro de Ezequiel é uma profecia dividida em duas partes. A primeira parte, que é o começo desse capítulo, é muito forte. O Senhor faz uma veemente condenação aos pastores do povo de Deus que haviam perdido a visão de qual era a sua missão e haviam deixado de cuidar das ovelhas para cuidar de si mesmos. E o Senhor então os condena por isso e, como palavra profética, diz: olha, vocês vão deixar de ser pastor, porque eu vou tirar o pastoreio de vocês. Ele continua essa condenação falando agora das ovelhas gordas. Esse negócio é pesado. Ele não condena só os pastores, mas ele condena aqueles que não têm visão da sua própria missão no reino de Deus. Ovelha gorda é aquela que só pensa em si mesmo. E ele vai usar algumas figuras muito fortes, vai dizer: ó, você está pisando o pasto do outro, você vai batendo de ombros e impedindo que o outro seja alimentado, porque você só pensa em você mesmo. E aí o Senhor vai dizer que algumas dessas ovelhas são ovelhas gordas, outras são bodes e cabritos. E ele vai dizer: está pior ainda do que a ovelha gorda. Mas esse não é o meu tema hoje. Eu quero falar sobre a segunda parte dessa profecia. Porque Deus sabe que essas coisas estão acontecendo no meio da gente. Tem maus pastores e tem más ovelhas. Faz parte. Tem até cabrito que não é ovelha. Mas a bênção é que nós temos um pastor. E esse pastor é o Deus Todo-Poderoso. Então ele começa a falar
como é que Ele mesmo trata das suas ovelhas. E Ele faz uma série de promessas para nós. E eu quero pensar, tanto hoje de manhã quanto hoje à noite, nas promessas de Deus como nosso pastor. Quais são essas ações de Deus? Promessas e ações de Deus para o nosso pastoreio. A primeira promessa que eu quero destacar aqui nessa manhã está nos versículos de 11 a 13, onde diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. O primeiro ato de Deus como nosso pastor é que Ele mesmo vai em busca das suas ovelhas. O nosso Senhor ama tanto você, ama tanto a mim, ama tanto o seu povo, ama tanto a cada uma das suas ovelhas, que Ele não terceiriza a sua missão. Ele continua sendo o meu pastor e o seu pastor. Aquilo que a gente leu lá no Salmo é uma promessa, tá? O Senhor é o meu pastor e é promessa dele. Quem cuida de você é o Deus Todo-Poderoso. E quando alguém chega perto de você com a palavra do amor de Deus, é porque Ele, o Todo-Poderoso, o verdadeiro pastor, já estava trabalhando no seu coração, porque Ele nunca para de trabalhar. Ele está de todas as maneiras olhando para a sua vida, percebendo a sua necessidade, investindo na sua vida. E aí Ele manda às vezes pessoas que são instrumentos dele, mas o que está por trás é o pastoreio dele, porque a Bíblia fala que a gente naturalmente não busca a Deus, mas Deus é que nos busca primeiro, é Ele que está trabalhando na nossa vida, e Ele sabe exatamente como fazer, como buscar, como tocar. Agora, como é que Ele faz isso? E aí a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Ele faz é que Ele procura você no lugar onde você está. E aqui Ele fala que tem dois tipos de ovelhas que são o alvo especial da procura de Deus. Ele vai falar das ovelhas desgarradas. Versículo 16 diz assim: buscarei as perdidas e trarei de volta as desgarradas. O que são ovelhas desgarradas? Elas não estão perdidas, elas estão mais ou menos ao redor do rebanho, mas elas estão longe e à margem de tudo e de todos, tá? Elas não fazem parte da comunhão do povo de Deus, e por isso correm o perigo de se perderem a qualquer momento. Elas estão à margem, elas não estão nem perdidas, mas também não estão integradas, elas estão à margem. Eu tenho percebido que o número dessas ovelhas desgarradas tem crescido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E hoje, com o crescimento dos que se chamam evangélicos aqui no Brasil, o que nós mais temos são ovelhas desgarradas, que não estão em rebanho nenhum. Semana passada eu conversei com uma pessoa que conheci há muitos anos atrás, uma líder aqui da juventude, estava aqui na igreja, perguntei: onde você está? Ela disse: por aí. Estou firme com o Senhor, mas por aí. Eu falei: ó, Deus vai puxar a sua orelha, porque não é por aí que você tem que estar, você tem que estar integrado em algum lugar, fazer parte, porque não é a vontade do pastor eterno que você fique desgarrado, e é por isso que de alguma maneira Ele toca no seu coração, para que você também seja
congregado. Porque o Senhor que busca as suas ovelhas é aquele que pega a desgarrada e congrega no seu rebanho. Mas tem um segundo tipo de ovelha que está aqui, que é a perdida. O que é a ovelha perdida? É aquela que se desconectou totalmente. Ela ficou tão desgarrada que agora ela não consegue nem enxergar o rebanho. Ela não está nem à margem do rebanho. Agora ela se perdeu pelos caminhos da vida. E o texto afirma que não importa qual tipo de ovelha você seja e nem o lugar onde você se encontre, o importante é que Deus está olhando para você, se importa com você e ama você. E a Bíblia ainda vai dizer que mesmo que esse seja um lugar que é descrito aqui como de nuvens e densas trevas, e está falando aí de perigo, de escuridão, aquilo que lá no Salmo 23 de lugar de sombras e de morte, é isso aqui que ele está falando, tá? Não importa, o Senhor está lá olhando para você porque você é a ovelha amada dele, e aí não é o seu lugar. Às vezes quando nós estamos distantes do Senhor, nós acabamos entrando em lugares que geram em nós mesmos sofrimento e angústia, e aí o Senhor se importa, e por isso Ele quer que nós estejamos perto dele e perto do seu povo, e que nós sejamos aquele tipo de ovelha que Ele vai buscar no seu amor e trazer para perto dele. E se for preciso, Ele mesmo vai romper as algemas e livrar você, para que você que estava desgarrado ou que estava perdido, pudesse ser encontrado e trazido de volta e congregado. E é isso que o texto ensina. Ele nos busca e nos congrega. Essa é a ideia. Ele busca para quê? Não é só para a gente ter uma relação solitária com o pastor, porque ele sabe que ovelha precisa de ovelha, ovelha precisa de pastor, mas também precisa do seu rebanho, ele precisa estar em comunhão, e então ele congrega, porque ele não quer que você nem seja desgarrado, e muito menos que você seja perdido pelos caminhos da vida. E então ele quer que você aprenda a caminhar em unidade com todas as suas ovelhas. Eu tenho visto na vida de muita gente os caminhos de Deus, as maneiras pelas quais Deus faz essas coisas acontecerem. Algumas são muito simples. Às vezes Deus coloca uma palavra no seu coração, não é? E Deus começa uma obra no meio das densas nuvens da escuridão. Quando a minha esposa teve o seu momento de retorno, foi muito interessante, foi um momento de densas nuvens e de escuridão na vida dela, já na sua juventude. E um dia, chorando muito por causa de uma perda significativa, muito forte, ela foi brigar com Deus lá no seu quarto, não é? E Deus começou a falar profundamente com ela, ali onde ela estava, no quarto. E foi ali o dia da entrega da vida dela, no quarto dela, na presença de Deus. Às vezes Deus faz isso, Ele usa as nuvens escuras da vida para a gente perceber que ali não é o nosso lugar, e aí Ele começa a tratar a nossa alma. Mas eu já vi gente que Deus vai buscar nos lugares mais esquisitos da vida. Eu já vi alguém, por exemplo, que aconteceu lá com o meu filho isso, em que Deus tocou o coração dele para ligar para um jovem. Esse jovem era um jovem que tinha tido uma história muito complicada de vida, criado na igreja, e aí ele se perdeu nos caminhos da vida, tá? Se envolveu com drogas, se envolveu para sustentar o seu vício com um roubo, tá? E ele foi assaltar um carro, à mão armada. Só que Deus, Ele tem planos. Sabe quem era o dono do carro que ele foi assaltar? Um policial civil.
Ele foi preso em flagrante, foi parar na cadeia. Deus, na sua misericórdia, o livrou daquilo. E ele sai agora arrependido, dizendo: ó Senhor, vou voltar. Tudo, você já conhece a história, né? Mas ele começa a se desgarrar de novo. E um dia, meu filho orando, lá no seu tempo de oração, o Espírito Santo fala para ele assim: liga para fulano, esse menino que ele estava tentando discipular e trazer de volta. E ele ligou uma vez, e o menino não atendeu, ele parou, e o Espírito Santo falou: liga de novo, liga outra vez, liga de novo. E ele ficou insistindo, porque o Espírito mandava. Uma determinada hora o rapaz atende, e quando ele atende: ô pastor, tal, ele fala assim: rapaz, onde você está? Porque o Espírito Santo está mandando eu falar com você agora. Ele começa a chorar do outro lado, porque ele estava num motel com uma menina, fora do caminho de Deus de novo. Esse é o Deus que busca a gente, quer a gente seja desgarrado ou perdido. Ele vai buscar. Já contei essa história para você do Samuel, um outro menino, que no meio da noite Deus fala para o meu filho: vai lá na praça tal buscar esse menino. E ele fala: mas Senhor, no meio da praça, onde é que eu vou achar esse cara? De madrugada. E de repente, quando ele está estacionado, andando na praça, desce o menino de um hotel de paragem, daqueles hotéis assim de centro de cidade, e desce e me diz assim: o senhor me chamou? Ele falou: eu não gritei seu nome aqui não, quem falou para você foi o Espírito Santo, mas ele me mandou vir aqui buscar você. O que é que você está fazendo aqui, Samuel? Lembra da história de Samuel? Não importa quem você seja, nem o lugar que você esteja, Deus usa maneiras inusitadas de falar com a gente. E não importa se você está perdido ou desgarrado, Ele é o seu pastor. E o que Ele quer é trazer você de volta primeiro para Ele. Mas quando Ele traz para Ele, você tem que entender que Ele tem um lugar para você. E o lugar que Ele tem no reino de Deus para você é no meio do povo de Deus e a igreja de Deus. Tem muita ovelha desgarrada que não entendeu isso, que se permanecer desgarrada corre o grande risco dos predadores virem, porque a ovelha que está mais distante do rebanho é a primeira que o predador vem. E o predador é o nosso inimigo, Satanás, e ele coloca algemas sobre a nossa vida. Então, cuidado, porque você tem um pastor que se importa com você. E o pior, ele não desiste de você. Olha, você pode ser como Jonas, tentar fugir de Deus, tá? Ele vai te encontrar, nem que seja no meio do fundo do mar. Se for preciso mandar um grande peixe, ele manda. Mas ele vai tratar a sua vida. Por quê? Porque você é filho amado de Deus. É só por isso, porque você é filho amado de Deus e Ele é o seu pastor. Isso um pastor humano não pode fazer, mas você tem um pastor que é todo poderoso, que conhece todas as coisas, e então ele congrega. Mas toma cuidado, porque às vezes a gente é como o povo de Israel foi no passado. E olha só a reclamação de Deus sobre esse povo, que Ele tentou cuidar. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 25, versículos 3 a 5. Durante 23 anos, olha só, Deus fala isso, ó, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, e sempre que Deus pede para você voltar, é agora, não é amanhã. Porque se você deixar para amanhã, o diabo vai roubar a semente que está no teu coração. É hoje.
Convertam-se agora. Mas vocês não escutaram. Quando eles diziam: convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitaram na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos, para sempre. E vocês habitarão na terra do que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. E aí ele promete: olha, se você me ouve, eu farei cessar, eu vou abençoar vocês. Mas se você não me ouve, eu farei cessar entre eles o som da festa e da alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o ruído das pedras, do moinho e a luz das lamparinas, e toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que quando o Senhor nos busca e não ouvimos, Deus tem que aumentar o tom de voz. Você não está escutando? Então ele aumenta o tom de voz. Agora, como é que ele aumenta o tom de voz? Ele bagunça a estrutura da nossa vida. Ele dá uma chacoalhada daquelas. E todas as áreas em que você coloca a sua confiança, Deus começa a botar a mão de peso sobre elas. Você está confiando no teu trabalho, vai perder o emprego. Você está confiando na grana, vai ter uma perda financeira. Você está confiando nos seus amigos, na hora da encrenca, vai fugir todo mundo. Por quê? Porque você só tem um pastor. E esse pastor realmente te ama, porque ele deixou o seu céu para habitar aqui na terra e tomar o teu lugar na cruz do Calvário, para perdão dos seus pecados e transformação da sua vida. Esse é o meu pastor, esse é o seu pastor. Mas para de lutar contra ele. Porque quando a gente luta, os tempos de angústia, de solidão, de trevas, começam a chegar. E cessa a festa. Porque você está perdendo a bênção das oportunidades de Deus. E então Deus, no seu pastoreio, tem que começar a despertar a sua atenção. Ovelha desgarrada ou ovelha perdida sempre está em perigo. E o pior, sempre está longe do pastor e do seu rebanho. Por isso, se você está ouvindo essa palavra hoje, não é por acaso. Deus tem alguma coisa para você. Presta atenção e deixa Deus trabalhar na sua vida. Talvez para você que está aí na internet, seja tempo de voltar. Não dá para ser crente de internet, tem que ser crente de povo de Deus para usar os dons e talentos que Deus te deu. É tempo de se deixar achar, é tempo de parar de se esconder. É tempo de gritar pelo socorro do sumo pastor, porque é Ele que nos abençoa. E olha, se tem uma coisa interessante, é que o balido, o gemido de uma ovelha que precisa de um pastor, enternece o coração de Deus. E Ele vai se revelar poderosamente. E olha, tem coisas que a gente não entende como Deus vai fazer, porque Deus faz. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor hoje, na época ele não era pastor, ele era um empresário em São Paulo, viciado em drogas, que perdeu tudo. E ele ficou com tanta vergonha de tudo, que um dia ele desapareceu da sua casa. Ele voltou de uma viagem de negócio, desceu no aeroporto em São Paulo e decidiu que não ia mais para casa, porque a vida dele era uma tragédia, um sofrimento para sua esposa, para sua filha, e ele decidiu morar nas ruas de São Paulo. Esse homem foi parar na Cracolândia, lá em São Paulo. Sabe aquele lugar horrível? Foi morar lá. E olha como Deus faz, porque Deus é o pastor que cuida da gente. Ele está atravessando
uma passarela numa grande avenida de São Paulo, sabe aquelas para a gente cruzar, aquelas avenidas muito largas? Ele estava andando ali, maltrapilho, acabado, quando uma senhora que ele nunca viu na vida, parou ele no meio da passarela, segurou no braço dele e falou: moço, Deus está te chamando, sua família está orando por você, você precisa voltar para casa, Deus tem um plano para a sua vida, hoje Ele vai fazer algo extraordinário, presta atenção no que Deus vai fazer. Aquele homem ficou irritado com aquela velhinha no meio daquela passarela, dando palpite na vida dele, porque Deus é o seu pastor, Ele faz coisas inusitadas, não só com essa gente, com você. Se você está aqui, Deus está falando com você. E aí, aquele moço desce para o outro lado da avenida, simultaneamente, olha a sabedoria de Deus, simultaneamente, um carro para no meio-fio. Era alguém que conhecia ele do passado. Todo mundo achava que ele estava morto. Já havia passado anos que ele estava na rua. E aquela família parou o carro e disse: é fulano, não é possível, nós achamos fulano. Encostaram o carro, ligaram o pisca-alerta no meio da avenida, lá em São Paulo, de noite. E saíram lá e foram procurar: fulano, é você. A sua família não sabe se você está vivo ou se está morto. Você precisa voltar para casa. Lembra da velhinha lá? Aquele senhor pega o telefone celular e liga para a esposa dele e diz: achei o seu marido que estava perdido. E ela vem correndo para o centro de São Paulo com a sua filha. Nesse meio tempo, essa família tinha se convertido, ele não. Mas essa família tinha se convertido e eles oravam todos os dias para Deus revelar onde estava esse homem. Queridos, aquele cara volta para casa porque a sua filha olha bem nos olhos dele e diz assim: papai, eu oro todo dia para o senhor voltar para casa. E Deus me mostrou onde o senhor está. Hoje é o dia do senhor voltar para casa. Deus é o Deus que nos busca onde a gente está. Agora você precisa ouvir a voz do Espírito. Ele faz coisas inusitadas e talvez Ele esteja fazendo na sua vida, tá? Mas você tem que atender a voz do Espírito. Aquele homem volta para casa, aquela família prega o Evangelho para ele se converte. E hoje eles têm um ministério cuidando de famílias no Brasil inteiro. Por quê? Porque Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, quando nos busca, trata. Ele pega a quebrada e enfaixa. Ele pega a doente, trata e cura. Então não importa o que esteja acontecendo, se o Senhor está falando com você, é tempo de voltar. Mas tem uma segunda bênção aqui, uma segunda atitude. Versículos 23 e 24, diz assim: porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, e ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Uma segunda ação de Deus que revela o pastoreio do Senhor a nosso favor é que Ele mesmo levanta pastores humanos segundo o seu coração para que possam cuidar das suas ovelhas. Era Deus que estava colocando aquela senhora no meio daquela passarela. Ela foi pastora naquela hora, representante de Deus. Por quê? Ainda que Deus continue a ser o nosso sumo pastor, Ele sabe que pessoas precisam de pessoas. Ele sabe que muitas vezes, por maior fé que tenhamos, em algum momento nós precisamos de uma palavra de ânimo.
Quem não precisa de uma palavra de ânimo? Quantas vezes Deus usou pessoas para me abençoar? Pessoas que não sabiam nada do que estava ocorrendo na minha vida e que faziam o que precisava ser feito naquela hora, exatamente naquela hora. Você já viveu isso? Por quê? Porque Deus coloca pastores no nosso caminho. Quem é que não precisa de um toque de ânimo, de um abraço? Quem é que não precisa? Quem é que não precisa de um conselho? Se você acha que não precisa de conselho, você sabe tudo. Essa semana eu estava falando com um colega pedindo conselho para ele, falando, o que você me diz disso? Eu estou com essa situação. O que é que o Espírito Santo fala com você a respeito disso? Por quê? Porque nós precisamos, somos humanos. Quem é que não precisa de oração? Se você conversar comigo um pouquinho, logo depois eu vou dizer, ora por mim, ora por mim. Eu peço oração para todo mundo. Não tenho mínima vergonha. Se eu tiver mais gente orando por mim, eu sei que Deus vai me abençoar. A gente precisa disso. Quem é que não precisa de uma palavra de ensino? Como eu amo ir num retiro e poder ficar quietinho, aprendendo. Pego o meu caderninho, anoto tudo. Eu estava vendo umas fotos ontem de um retiro que eu participei e alguém tirou a foto assim do caderno, né? Eu fiquei olhando ali e falei, essa aqui é minha letra, esse caderno é meu. Roubaram o meu caderno. Eu anoto tudo. Eu quero aprender. Quem é que não precisa de ensino? Quem não precisa de expressões concretas que simbolizem o amor de Deus? Por isso, Deus abençoa o seu rebanho com pastores segundo o seu coração. Ele é o sumo pastor, mas ele coloca pastores segundo o seu coração. Os pastores segundo o coração de Deus são humanos, são falhos, mas são bênção de Deus no meio do seu povo. E assim, como ele julga os pastores que não cumprem o seu desígnio e retira do pastoreio, ele também abençoa o seu rebanho com pastores que ele mesmo escolhe e coloca nos lugares que ele deseja abençoar. Então, quando Deus quer nos abençoar, ele coloca do nosso lado gente madura para nos abençoar, pastores segundo o seu coração. Por isso, a promessa profética era que ele enviaria um pastor especial, o Messias, Jesus Cristo, que seria a expressão concreta, visível, encarnada do Deus que me pastoreia. Olha a sabedoria de Deus, lá no Velho Testamento diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí no Novo Testamento, Jesus nasce na terra. Quem é Jesus? É o Deus que se fez homem, se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Por quê? Porque nós precisávamos entender quem é Deus. E então o pastor amado vem e se faz aqui entre nós. E é dessa profecia que Ezequiel está falando, da vinda do Messias. Mas essa profecia se desdobra, porque Deus coloca pastores segundo o seu coração. E esse texto nos ensina que toda vez que Deus coloca alguém para nos pastorear, Ele nos está abençoando com uma expressão da sua graça. Você está sendo abençoado quando você tem a cobertura espiritual de um pastor. É isso que a Bíblia está dizendo. E hoje é um dia muito especial na vida dessa igreja. Por quê? Porque Deus está fazendo algo diferente. Ele está pegando um dos pastores dessa igreja, o pastor Cleverson, a Wells, o Caleb, a Ana, e está enviando lá para Rondonópolis, em Mato Grosso, para que a Igreja Batista Memorial de Rondonópolis possa ser abençoada como pastor segundo o coração de Deus. E eu creio piamente
que esse é um movimento de Deus, e é um movimento de bênção, onde Deus está enviando alguém segundo o coração dele para fazer diferença naquele lugar. Porque a Bíblia diz assim, lá em Jeremias 3,15: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Qual é a importância dessa bênção? Por que é importante você estar debaixo da cobertura de um pastor? Porque a Bíblia nos ensina que Deus abençoa o seu povo colocando líderes espirituais na sua vida, que vão usar a sabedoria bíblica, o discernimento espiritual, da sua maturidade com Deus, da sua fé, da sua unção, dada pelo Senhor, para que nós sejamos ajudados a discernir a vida espiritualmente. Querido, você foi treinado a vida inteira a discernir a vida materialmente. Você foi treinado nos processos da sua empresa, você foi treinado nos processos da sua profissão, você discerne a vida à luz da ciência. Mas a Bíblia diz para você que a vida não é só isso. A vida tem uma dinâmica espiritual muito maior, e que as coisas materiais não estão desvinculadas das coisas espirituais, mas que isso faz parte de um grande bloco da visão de Deus, de como as coisas funcionam. E às vezes a gente nunca é treinado a discernir a vida espiritualmente. A gente toma decisões olhando o pró e o contra, e a gente não pergunta para Deus qual é a vontade dele. A gente faz negócios avaliando se tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas a gente não pergunta para Deus qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. E aí Deus coloca pessoas maduras que tenham inteligência espiritual, conhecimento bíblico, para nos ajudarem. Esses são os nossos pastores, para perceber a orientação de Deus. Eu conheço muita gente que teme a Deus, mas nunca ouviu a voz do Espírito no seu coração. Se eu perguntar, Deus fala com você? Você diz assim, de vez em quando eu entendo um sermão. Não é isso que eu estou perguntando. Eu falo assim, quando você fala com Deus, você escuta a voz de Deus? Aí tem gente que diz assim, mas isso acontece? Acontece, meu querido, com todo aquele que busca a Deus. E aí, talvez você precise de alguém que possa ensinar você a ouvir a voz do Espírito no seu coração. Por isso Deus coloca pastores humanos. Às vezes você vai precisar desse abraço, desse toque, dessa fé no meio das lutas da vida. E então Deus escolhe homens e mulheres cheios do Espírito Santo para serem instrumentos da graça na sua vida. E quando a gente aprende a bênção de estar sob a cobertura espiritual de alguém, a gente não quer ficar longe disso. Eu já disse aqui para você várias vezes, que eu tenho os meus intercessores, eu falo com eles. Por quê? Eu não quero estar fora da cobertura espiritual de pessoas que possam pastorear a minha vida. Eu não sou bobo. Se eu posso ser abençoado, por que eu vou querer inventar a roda? Tem gente orgulhosa demais, mas eu não quero ser isso não, eu quero aprender, eu quero crescer, por isso eu quero estar debaixo dessa unção. E o Senhor abençoa a igreja, colocando dons ministeriais a serviço da igreja. Lá em Efésios 4, versículos 11 a 14, a gente vai descobrir que esses dons são um presente de Deus para a igreja. E diz assim, Ele mesmo, quem é esse Ele? Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia
que induzem ao erro. Então, o Senhor é que cuida de nós.